Muito bem, nação, vamos para as notícias do Mengão e Douglas Costa no Flamengo. Será que isso vai acontecer? É a repercussão que está acontecendo no dia de hoje na mídia esportiva, referente à possibilidade da chegada de Douglas Costa se tornar o primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2023. E nós vamos analisar aqui no nosso canal, mas antes, nação, já chega aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos e notícias do Mengão. E antes do vídeo, eu quero apresentar para você uma oportunidade para você que quer fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e uma conexão com a internet. Clica no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, para você saber tudo referente a esta novidade que pode levar você a fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e uma conexão com a internet. Então clica aqui embaixo no link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Não é golpe, não é fraude, vai lá, aproveita enquanto essa oportunidade estiver no ar e você já pode, nesse final de ano, estar fazendo essa renda extra. Então vamos pro vídeo de hoje, crédito canal Jovem Pan Esportes e também ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Mengão, Douglas Costa no Flamengo. Esportes. E o nosso primeiro assunto é esse que está na tela, a informação. Paparazzo Rubro-Negro postou, acompanhou que na noite de ontem houve um jantar envolvendo Marcos Braz e o staff e o jogador Douglas Costa. O Douglas Costa está no Rio de Janeiro para passar as festas de fim de ano. Ele está e tem contrato até 31 de dezembro na MLS, Los Angeles Galaxy. E aí, será que vai dar certo? Será que tem negociação? A gente já falou sobre o Douglas Costa sem o contexto de clube, independentemente do clube, o Douglas Costa em si. Agora com essa história de Flamengo. Douglas Costa em um pacote... Flamengo, não estou falando um pacote de reforços. Nesse combo, Flamengo, Douglas Costa, contexto 2023. É uma boa... ou não? Rodrigo Bueno, de novo, começa com você. Você não estava ontem, então a roubada começa sempre com você. É o seguinte, eu dei em primeira mão a ida do Douglas Costa para o Grêmio. E na época muita gente, nossa, mas duas coisas. Primeiro, muita gente chocada, como é que o Grêmio estava pegando um jogador desse tamanho, um cara que poderia ser titular de seleção brasileira no auge e tal. Pouca gente acreditando na negociação, ela aconteceu na época. E aí quando o negócio foi decretado, muita gente falou, nossa, é a contratação perfeita, né? O Grêmio subiu de patamar, é o jogador que muda o status de um time. Aqui no Brasil. Vai deitar aqui no Brasil, Douglas Costa, imagina tal. Só que não, né? Na prática, sofreu com algumas lesões, questões de comportamento, que até no final com a torcida ficou um negócio meio arranhado ali e tal. E o fato que ele não correspondeu. Questões extracampo, casamento e tal. Tem um monte de coisa ali e tal. E o Grêmio definhando, né? O Grêmio acabou flopando, literalmente. E o Douglas Costa se mostrou, então, um dinheirão jogado fora. Quer dizer que o Flamengo, o roteiro vai ser igual? Que agora vai apostar no Douglas Costa e ele vai ficar lá meio no DM, chinelinho, ou vai curtir as belezas da cidade maravilhosa, sei lá o que, não sei. Eu não coloco minha mão no fogo. Eu poderia falar a mesma coisa que eu falei quando ele foi pro Grêmio. É um tremendo jogador, tecnicamente, jogador para fazer a diferença. Eu acho que nesse ponto ele é indiscutível, né? O nível dele é bem acima da média do que a gente tem aqui no Brasil. Só que colocar isso em prática é a grande questão. E eu não sei se no Flamengo, né, ele tinha mais identificação com o Grêmio, né? Um lugar onde ele, em tese, era uma casa, onde ele poderia render bem. Da coisa não deu certo. No Rio de Janeiro, no Flamengo, que já tem um time mais do que montado, vitorioso e tal, ele chegar para fazer a diferença, eu, sinceramente, não sei se vai dar certo. Birner Jefferson da Silva, um verdadeiro absurdo contratar o Douglas Costa. O Flamengo já tem o Marinho para a posição, por isso ele não se enquadra no estilo de jogo do atual Flamengo. Concorda? Se não concordar, pega leve que ele foi muito educado. Um abraço ao Jefferson. Obrigado pela audiência e pela mensagem educada. A gente respeita as opiniões e tal. E se você fosse contratar o Douglas Costa, esperando que ele será um pilar, um cara da equipe que vai ajudar a carregar o time para títulos, nesse momento eu diria que é uma contratação de risco muito alto e que eu não faria. Então, você olha o Flamengo, primeiro, o Flamengo tem dinheiro para fazer algumas apostas que os outros clubes não podem fazer. Segundo, se o Douglas Costa não jogar bem e o Flamengo ainda tiver no seu elenco o Everton Cebolinha,
que hoje é um reserva, né? Apesar de ter uma característica ali de jogar pelo mesmo lado que o Douglas Costa. Tudo bem, porque você encosta o Douglas Costa, né? Ou ele joga muito pouco, ou ele entra só de vez em quando, um time alternativo, ou numa circunstância de jogo específica, e os resultados da equipe na temporada não vão ser impactados. O Flamengo talvez seja o único time do futebol brasileiro que tem dinheiro para fazer uma aposta dessas. Porque, como disse o Bubu, ele teve problemas físicos no Grêmio, ele já tinha antes na Europa. Faz tempo que ele não consegue jogar uma temporada consistente e isso tem muito a ver com a parte física. Eu concordo com o Bubu plenamente. Se ele tivesse inteiro, em forma e conseguir reproduzir o futebol perto do melhor futebol que ele mostrou na carreira, ele é titular do Flamengo. Ele é titular de qualquer equipe do Brasil. Né? Ele fez muita falta por não estar inteiro na Copa da Seleção Brasileira em 2018 na Copa. Sim. Mas nós estamos falando de 4 anos depois e anos com muitos problemas físicos em que ele não conseguiu mais fazer uma grande temporada. Então, se não for um negócio absurdamente caro, se forem valores compatíveis à aposta, e principalmente, aí eu não conheço o contrato, se o Flamengo atrelar isso a um contrato de produtividade, eu acho que é uma contratação para quem pode arriscar, um risco que vale a pena correr. Se fosse, repito, para ser titular de qualquer jeito, se não jogar esse, vai entrar um jogador de nível muito abaixo e não tem como jogar, o time vai cair muito de rendimento, eu não faria. Na situação do Flamengo, dependendo de como for a negociação, como for o contrato, o risco pode ser interessante. Para o Douglas Costa é um presentaço, né? Aparecer o Flamengo, se é que realmente vai aparecer, se essa reunião com o Marcos Braz foi uma reunião para tratar de possível contratação, para fechar negócio, para o Douglas Costa, acho que melhor presente que esse não teria para Natal, para final de ano. Para o Flamengo eu tenho muitas dúvidas, mas estou com o Birner em relação a o Flamengo ter uma margem para arriscar ou para, entre aspas, errar ou colocar ou contratar um jogador que está em baixa. Passagem pelo Grêmio foi uma passagem muito negativa, Felipe, porque a gente lembra da chegada e como realmente muita gente colocava, olha, o nível que ele tem para o Brasil, o Douglas Costa vai deitar e rolar. Passou longe disso, ele fez parte de um time do Grêmio que caiu para a segunda divisão. O comportamento na reta final, ao fazer o gol que ele fez contra o Atlético e dá a impressão que estava debochando do torcedor do Grêmio, é uma imagem muito ruim para o Douglas Costa, que foi criado no clube, que o Grêmio fez o esforço para contratá-lo e chegou a peso de ouro pelo jogador que ele é, pelo nível que ele tem. Para o Flamengo eu tenho muita dúvida, mas o Flamengo pode se dar o luxo de fazer isso, de uma contratação, entre aspas, arriscada, que se não der um resultado, para o Flamengo não vai fazer muita diferença. Para o Douglas Costa o negócio parece ser excelente. Aí a gente tem números das últimas 2 temporadas, 21 no Grêmio, 22 no LA Galaxy, a gente vê como ele não teve uma presença em campo, em primeiro lugar, uma presença em campo assim frequente, né? Teve problemas. E os gols, as assistências, minutos para participar de gol, muito abaixo. Tem 2 mensagens aqui que eu quero ler. Renato Mengão, imprensa 011. Dessa vez tenho que concordar com vocês. Em primeiro lugar, o seu já é 11, Bueno? Ainda não, é 21? Meu celular é 21. Eu e o Bueno, DDD 21, então pra gente você nem paga DDD, viu, Mengão, o Renato Mengão? Então, mas o Douglas Costa não tem nada a ver com o momento do Flamengo, é o que disse o Renato. O José Roberto Sirac, esse assunto de novo, pelo amor de Deus, o jantar foi ontem à noite. No nosso programa ontem a gente não falou sobre isso, pelo menos... Agora, Felipe, uma situação que a gente pode ficar muito ligado, muito de olho nessas próximas horas, a gente não sabe ainda, ou pelo menos não ouvi nenhuma manifestação do Marcos Braz dizendo que, olha, a reunião foi para contratar. Agora, a reunião, teve gente que soube, foi lá, noticiou, informou. Se a diretoria do Flamengo tem uma convicção ou está certa em contratar o Douglas Costa, ela precisa contratar o Douglas Costa. Ela não pode ficar, pelo barulho da rede social, mudando uma opinião que talvez ela tenha. Isso muitas vezes acontece, não no Flamengo, em muitos clubes do Brasil. A rede social ganhou uma força hoje, que às vezes tem até conselheiro em rede social, tem até você solta um nome lá e vê o tamanho do barulho que deu. Se a hashtag subiu sim é de um jeito, subiu não é de outro. Se há uma convicção do Flamengo em contratar o Douglas Costa, o Flamengo tem de contratar. E vai ter que ignorar, porque pelo que eu estou lendo aqui, Bueno, Birner, assim, a maioria dos torcedores não abraça. E a gente vai falar agora do Flamengo, porque o Davi Luiz, ele concedeu uma entrevista exclusiva ao portal Globoesporte.com para falar sobre a expectativa para ser comandado pelo novo comandante do Mengão, Vitor Pereira. Ele disse que já enfrentou algumas vezes o Vitor Pereira quando defendia o Benfica, onde o Vitor Pereira era auxiliar de André Vilas-Boas no Porto,
recentemente foram adversários na final da Copa do Brasil e também nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Nós temos aqui também as falas do Davi Luiz. Para você que nos acompanha no Bate-Pronto da Jovem Pan, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Abre aspas para Davi Luiz. Conheço o Vitor há alguns anos. Ainda não conversamos. Vitor é um treinador tremendo, de muita qualidade, um expert taticamente também. A gente sofreu com isso no ano passado, Rizos, quando jogamos contra ele. Então espero que ele seja muito feliz aqui conosco. E ele vem com a mesma ambição que todo mundo. É um treinador vitorioso na sua carreira. E ele vem tentando dar o seu melhor para o futebol e vai dar o seu melhor para o Flamengo. Tá aí, fecha aspas, Davi Luiz, que seguiu falando. Eu estaria sendo muito petulante de querer adivinhar aquilo que o Vitor vai almejar para nós. Para chegar ao nível que chegou como treinador, o Vitor, sem dúvida nenhuma, sabe jogar de todas as maneiras. Sabe jogar sufocando, sabe jogar esperando e sabe jogar à espera de uma bola. Essa é a evolução do futebol. E o Vitor é capacitado para montar o time em todos os momentos. Fecha aspas, as declarações do Davi Luiz ao portal Globoesporte.com, falando sobre o novo comandante do Flamengo, o Vitor Pereira. Uma parte curiosa da fala do Davi Luiz é que ele disse que o Vitor Pereira sabe jogar de diversas maneiras, já está há um bom tempo no futebol. E a gente acabou de ver uma Copa do Mundo em que o Scaloni, ele venceu uma Copa porque se adaptava muito ao seu adversário, à maneira de jogar do adversário, tal, conforme a necessidade. Dado isso, a pressão dentro do Flamengo não é para que a equipe apenas jogue bem e proponha o jogo. Como é que fica o estilo de jogo do Flamengo? A gente analisando também a carreira do Vitor Pereira, a forma como ele organizou os seus times e agora chega no Flamengo com essa responsabilidade de fazer o Flamengo jogar bem, um Flamengo que possa propor o jogo, mas um Flamengo que também saiba, quem sabe, se adaptar ao estilo de jogo de um adversário. Assim, eu tenho um princípio, assim, eu entendo futebol assim, da seguinte maneira, eu vejo da seguinte maneira, a grosso modo. Você vai jogar bonito, para mim é uma bobagem essa expressão. Porque o bonito é muito subjetivo, né? Alguém pode achar que é lindo um time jogar fechado no contra-ataque, contra-atacar como ninguém e ganhar de 1-0 no contra-ataque. O cara para fazer isso, para mim é lindo. Se você pegar o conceito de futebol bonito, por exemplo, na Inglaterra do passado, aquele jogo de kick and rush, muita gente achava sensacional quando o goleiro conseguia dar uma bicuda, encontrava lá um maluco lá na frente que escorava de cabeça, o outro maluquinho vinha correndo e pum, o gol. Isso é lindo, maravilhoso. Quer dizer, o conceito de que é bonito no futebol, como tudo na vida, né, é muito relativo, né? O que é bonito para um é feio para outro. Claro, existe uma ideia de uma jogada bem trabalhada. Existem aqueles lances que são inegavelmente lindos, né? Uma troca de passe, o gol do Neymar contra... É bonito, pô. Quem vai dizer que o gol é feio? Só um doido vai dizer que o gol é feio. Né? O gol do Richarlison contra o Sérgio. Foi eleito o mais bonito da Copa. Então existem situações que são indiscutíveis, mas o conceito de beleza no futebol é muito discutível. Então acho que o importante é jogar bem. O que é jogar bem? Para mim são 3 conceitos. Defender bem, atacar bem e não ter raiva da bola. Isso se você tem bons jogadores. Ter raiva da bola é o time que dá a bola para o adversário. Eu não quero a bola, fico com você, eu não sei o que eu faço com ela, então você fica com ela. Na hora que eu roubar, eu fico pouco tempo, porque eu não tenho muita intimidade, e tento fazer um gol. Que é o time que joga fechado, tudo, e até acho respeito. Quando você não tem jogadores com qualidade, você vai jogar assim. No caso dele, ele tá com uma turma que não tem raiva nenhuma da bola, eles gostam da bola, são jogadores bons. Então esse time tem que defender bem e atacar bem. E eu acho que é fundamental, que acho que falta muito aqui no Brasil. Nos últimos anos a gente teve aqui vários técnicos que tem características específicas, né? Esse técnico, o time dele joga dessa maneira, esse aqui daquela maneira. E é sempre assim. Até os novos, como o Fernando Diniz. O Fernando Diniz tem um problema para resolver. O time dele basicamente joga do mesmo jeito. Não muda quase. Muda muito pouco, pode reparar. Muda muito. Ele precisa ter mais variedade de jogo. O Scaloni na Copa do Mundo mostrou que eu acho que, em tese, é o ideal. É você ter diversidade de jogo. Eu me encaixo em cada jogo. O Klopp faz isso no Liverpool. Se você pegar Liverpool fora de casa contra o Manchester City, ele vai jogar com menos posse de bola, sabe que a posse vai ser do time do Guardiola, mas ele vai ter as estratégias dele, ele vai contra-atacar, ele vai subir a marcação em alguns momentos do jogo, ele vai mudar o comportamento de acordo com uma série de situações, do adversário, do bando de campo. Eu acho que esse é o conceito ideal. Agora, conseguir reproduzir isso não é simples. O Scaloni conseguiu na Copa do Mundo, acho que foi o grande mérito dele, né? Desde o jogo do México, que eles venceram, perdeu para... O primeiro jogo foi um desastre, né? O jogo lá da Arábia Saudita, inclusive vendo no estádio, chegava a ser um negócio até assustador, como os sauditas tinham a estratégia de jogar com a chamada linha alta, né? Então jogavam lá no meio do campo para deixar impedido. Deixaram 7 vezes impedimentos da Argentina no primeiro tempo. 3 gols anulados, mais 3 impedimentos no segundo tempo. 10 impedimentos, é demais, né? Pô,
Porque chega um momento que, pô, acho que o cara percebe, né? Pô, vem cá. Vamos segurar um passo. Segura o passe e espera um pouco. Aí, é o que o Romário fazia. Exato, o Romário era mestre nisso, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Pô, peraí, tem alguma coisa errada com a gente aqui. E eu achei muito legal até como a Arábia Saudita se comportou, porque é difícil jogar assim. Ao invés de jogar fechada... um risco. É um risco total, danado, mas deu total. certo. Então, assim, foi uma exibição assim, de um time mais fraco, que usou uma estratégia ousada e funcionou. O padrão é que você se fecha lá atrás. Falou, não vou jogar fechado. Jogar dentro do campo dos caras e funcionou. Ao contrário da Coreia do Sul, né? É jogar dentro do campo do Brasil, o Brasil deitava e rolava. Mas, enfim, o que se espera do Vitor Pereira, acho que é isso. Ele tem essa capacidade. Ele vai jogar contra o Real Madrid, se acontecer o jogo, possivelmente ele vai ter que ter uma estratégia diferente do que ele vai ter em jogos contra times do Campeonato Carioca, até no Brasileiro. Porque na maioria das vezes aqui na América do Sul, ele vai ter a bola. Ele vai ter a bola, ele vai ter que controlar o jogo, ele vai ter que jogar dentro do campo. No Maracanã, não tenha dúvida. Se quiser jogar fechado no Maracanã, ele vai ter problema. A torcida vai chiar, vai reclamar. Se fosse o time lá do 2013, quando começou a reformulação do Flamengo, a torcida entenderia. Esse time, se botar na retranca, a não ser que é um cenário do jogo e que as coisas caminham nessa direção, como aconteceu contra o time dele desse ano, que foi o Corinthians. No segundo tempo, especialmente do jogo da Copa do Brasil, né, o Corinthians deu uma empurrada para o Flamengo para o seu campo e o Flamengo ficou ali acuado. Então, eu acho que o que se espera dele é isso, ter diversidade de jogo. Ele sempre discursou que gosta de times que pressionam para ter a bola, né, que é mais ou menos o que fazia o time do Jorge Jesus, perde a bola, recupera no campo de ataque. Eu acho que times como o Flamengo, que tem muitos jogadores que são técnicos, mas não são tão eficazes na recomposição para recuperar a bola, é fundamental ter o tal do perde e pressiona, que o Tite e seus bloqueios rebatizaram como REC 5, né? Que foi uma das grandes patetices desse ano que está terminando. Né? Em vez de se preocupar com outras coisas, os caras estão preocupados em colocar apelidos novos. O perde e pressiona, não entende o que significa. Já existe perde a bola, pressiona para recuperar. Mas o segredo não tem REC 5, REC 5. É que um jogador vindo aí, esse negócio é meio constrangedor, né? Mas enfim, e eu acho que isso é porque a maneira que um time como o Flamengo se defende é justamente assim, impedindo que o adversário recupere a bola e ultrapasse o meio-campo, se aproxime da área. Né? Então, quanto mais rápido você recupera a bola, você pressiona para não sair jogando, você se reestrutura lá atrás. Se você perde a bola e não pressiona, o adversário se organiza, supera aquela primeira linha ali, o Gabigol, o Pedro, a Arrascaeta, Everton Ribeiro, se esses caras não voltarem, você vai ter, de repente, uma superioridade numérica do adversário que vai estar te atacando. Então, esse perde e pressiona, acho que é um conceito fundamental para times como o Flamengo e com o discurso que ele tem, que não pôde fazer no Corinthians. Eu acho até que o trabalho dele no Corinthians foi aquém do que se esperava. Acho que não foi um grande trabalho. Ele recebeu os jogadores, o time teve alguma evolução, mas não foi o bastante. E ele, acho que tem a ciência de que ele vai ser muito cobrado, porque ele está assumindo no Flamengo, que tem um elenco melhor que o Corinthians, é campeão da Libertadores, é o campeão da Copa do Brasil e vai ser cobrado para ser campeão brasileiro, não tenha dúvida. Esse ano, mesmo o Flamengo estando bem nos 2 mata-mata, houve muita cobrança da torcida porque o Flamengo estava abandonando o brasileiro. O que se mostrou até uma estratégia correta, porque se quisesse abraçar o mundo com as pernas, realmente eu acho que não ia dar em nada. Acabou ganhando 2 títulos, o Palmeiras ganhou outro título, os 3 estão meio que repartidos. O Flamengo jogou num patamar assim, Mauro, que, por exemplo, assim, o Tite, né? 84% de aproveitação, quase 90% de aproveitamento na seleção. Mas não somou título. Sim. Não adianta você chegar no Flamengo e ter 74, 75, 80%. São os números do Real. Tem que ganhar. Tem algumas equipes que não precisam ser agora. O Vitor Pereira teve 52% no Corinthians. 52, muito pouco. Mas se ele ganha a Copa do Brasil, muda completamente. Muda tudo. Tem alguns clubes que é isso. Tem uma questão que muito se discute hoje, isso é resultadismo. Acho que o resultadismo é você olhar o resultado e ignorar o contexto. Agora, o peso do resultado é grande, gente. A gente não pode analisar futebol ignorando o resultado. O resultado é importante. Pelo amor de Deus. Né? Que é essa discussão, não, mas esse... Não, você não pode olhar só o resultado. Mas o resultado tem um peso maior na avaliação. Ele não pode ser ignorado. Por isso que se o Vitor Pereira fosse campeão do Maracanã em cima do Flamengo, o olhar para ele seria outro. Claro. É uma vitória a mais que você não te levaria a 55% de aproveitamento na temporada. Sim, mas tem uma taça mas tem uma taça contra o rival importante na casa do adversário. Isso fica na história. Aí daqui a 30 anos, não, aquele ano lá, 2020, não, o técnico, aquele português, Vitor Pereira, veio aqui ganhando no Maracanã. Não aconteceu. Perdeu, então... É isso daí, nação. Então escreve nos comentários sua opinião, deixa o seu like. Tem aí a novidade aí da possibilidade do Douglas Costa no Flamengo. Aí o Mauro César falando a repercussão do Vitor Pereira, que vai ser cobrado por títulos, né, na temporada 2023. Então é isso daí, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.